Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá! Florzinha revela a Esmeralda que Adrian e seu pai viram José Armando e Georgina se beijando quando foram no consultório dele. Esmeralda fica passada. Flor pede que Esmeralda abra os olhos e olhe para si mesma e que não sofra a vida inteira. Florzinha aconselha a amiga a namorar e casar com alguém que a queira. Horas depois, Florzinha comenta com Aurora que não entende porque Esmeralda não dá bola pro Álvaro. Aurora diz que no coração não se manda e se Esmeralda gosta de outro, não será fácil mudar. Florzinha afirma que o José Armando tem outra mulher e não há mais o que fazer. A moça comenta que Esmeralda é jovem e bonita e o José Rodolfo precisa de um pai. A Aurora diz que tem certeza que o Álvaro conquistará a Esmeralda. Dominga chega ali. Flor avisa que será impossível do José Armando voltar para Esmeralda. José Armando fala com Rodolfo sobre seu trabalho como médico e sobre o apoio de Bernardo. Rodolfo diz ao filho que ele teve sorte de trabalhar com o Dr. Pérez Montalvo, que tem o ajudado muito. Amélia convida José Armando para jantar, mas ele não aceita. Branca chega em casa. José Armando diz que veio um pouquinho ali. Branca pede desculpas por ter voltado tarde. Rodolfo diz que percebeu. José Armando diz à mãe que vai ir ao cinema com Georgina e depois vão jantar. Branca parabeniza José Armando pelo namoro dele com Georgina. José Armando pensa que a mãe não está sendo sincera. Branca fala que não se sente abalada e deseja sinceramente que ele e Georgina sejam felizes. Ela diz que Deus é grande e oferece compensações. José Armando se despede da mãe e vai embora. Adrian toca violão com seu Cláudio e canta. A Aurora segue se apaixonando cada vez mais pelo motorista. José Armando sai para jantar com Georgina. Ela o nota abalado e pergunta o que ele tem. Ele não revela o que tem. O garçom serve as bebidas para os dois. José Armando garante que não tem nada. Georgina diz que desde que soube que tem algo na vida dele, desconhecida para ela, ficou inquieta. Ele diz que isso já passou. Georgina diz que sente que algo o incomoda. Ele diz que ela está aprendendo a conhecê-lo bem demais. Georgina diz que queria apagar a sombra que há nos olhos dele. Ele beija a mão da Periguete. Florzinha coloca o pai na cadeira para tomar sol. Florzinha comenta que todos da vila têm se comportado muito bem com eles. Dionísio concorda e fala que tem muita gente boa ali. Adrian pede que Florzinha chame Esmeralda para que ele a leve para a aula. Dionísio comenta com o filho que sua tosse diminuiu e acha que em breve poderá voltar para casa. Doris e Tânia admiram a casa de Graziela e comentam o quão luxuosa ela é. Graziela fica feliz pelas amigas terem gostado. Tânia diz que o espelho dourado e a penteadeira são lindas. Graziela diz que é muito dourada, como se sua casa fosse uma prisão de ouro. Tânia afirma que nesse tipo de prisão, qualquer uma se sentiria feliz. Doris diz que o Emiliano adora a Graziela. Graziela diz que não tem motivos para se queixar. Tânia fala que se deu mal, pois achava que iria conquistar o José Armando, mas Georgina Pérez Montalvo se meteu entre eles. Tânia comenta que essa Georgina é mais esperta que elas. Georgina informa ao pai que está namorando José Armando. Bernardo a parabeniza e diz que José Armando é um rapaz inteligente e de boa família. Georgina diz que até agora não havia encontrado um homem que lhe entendesse bem, mas sente que há algo na vida do José Armando que ele não quer dizer, mas fará de tudo para descobrir. Esmeralda comenta com Dominga que a dona Hortência insistiu para ela levar o bebê. Florzinha diz que o bebê é maravilhoso. Esmeralda sai para sua aula. José Armando se lembra da conversa que teve com a mãe e se pergunta o que será que ela quis dizer quando disse que não se importava com o relacionamento dele com Georgina. José Armando pensa que talvez Esmeralda esteja com outro homem. Hortência conhece José Rodolfo e o elogia. Hortência comenta que adora crianças e há muito tempo não pegava em uma.
Esmeralda fala que tinha vezes que chegava em casa e encontrava o filho dormindo. Hortência permite que Esmeralda traga o bebê ali sempre que quiser. Álvaro brinca com o pequeno. Álvaro pergunta a Esmeralda se José Armando chegou a conhecer o filho dela. Esmeralda diz que não e não conseguiu convencê-lo de ver o bebê. Esmeralda diz que a dúvida atormenta o José Armando. Álvaro pergunta o que ela pensa sinceramente. Esmeralda diz que sente que seu menino é do José Armando e ele veio de um sentimento grande e puro de amor, como era o deles. Álvaro diz que, sendo de quem for, ele não se importa, pois é o filho dela e para ele isso já basta. Branca vai à vila e descobre por Dominga que Esmeralda levou José Rodolfo para Hortência conhecer. Branca diz que, por um lado, se alegra, mas pelo outro fica triste, pois veio buscá-lo. Branca avisa Dominga que seu plano está dando certo e que outro dia Rodolfo abraçou o menino. Dominga fica surpresa. Branca diz que acredita que na casa da Hortência está a felicidade de sua filha. Bernardo comunica a José Armando que a operação de hoje foi um sucesso e o parabeniza por ele estar aprendendo cada vez mais. Bernardo destaca as habilidades de José Armando e comenta que soube que ele e Georgina estão namorando e fica contente por ele ter sido o escolhido dela. Ele fala que Georgina perdeu a mãe muito pequena e criou ela à sua maneira. Ele ressalta que Georgina tem uma inteligência privilegiada. José Armando diz que percebeu isso no momento que a conheceu. Bernardo diz que Georgina achava que não encontraria ninguém por quem poderia se apaixonar. José Armando afirma que se sente privilegiado de tê-la ao seu lado. Bernardo diz que entrega sua filha a ele de coração e pede que ele case-se com ela e a faça feliz. Esmeralda fala por telefone com o Adrian. Depois, ela diz a Álvaro que o Adrian não poderá buscar ela e o bebê. Hortência diz que ela não irá sozinha e irão levá-la para casa. Já pela noite, Dominga comenta com Florzinha que sente saudades do campo, mas depois de tudo que aconteceu ali, nem teve tempo para ficar triste, e o filho da Esmeralda lhe encheu de alegria. Álvaro leva a Esmeralda para casa dela. Florzinha conhece Álvaro. Florzinha comenta com Dominga que o Álvaro é lindíssimo. Dominga diz que ele é muito humilde também e se comporta como um deles. Dominga ainda diz que Álvaro está conseguindo conquistar Esmeralda aos poucos. Álvaro comenta com Esmeralda que a noite está maravilhosa. Esmeralda diz que às vezes fica ali no pátio, até que seu filho durma. Álvaro comenta que ela sempre faz tudo pelo bebê. Ele sugere de voltarem a sair juntos, pois isso não tem nada de mal. Esmeralda diz que quer se dedicar apenas ao seu filho. Álvaro pergunta por que ela se condena à solidão por uma culpa que não é dela. Ele diz que a ama e ela sabe disso. Ela pede que ele pare com isso. Álvaro diz que ela é jovem, livre e tem o direito de amar e de ser amada e pede que ela lhe dê a chance de lutar pelo amor e carinho dela. Na manhã seguinte, Graziella chega à mansão Penha Real e olha para o Adrian. Ele a ignora friamente. Graziella deixa a chave no carro e entra na casa. Graziella pergunta a Crisanta por que o Adrian não voltou para a casa grande e se ele está ajudando a Esmeralda. Crisanta diz que Esmeralda não quer aceitar nada de Branca. Graziella fica surpresa, já que o dinheiro de sua tia é da Esmeralda. Graziella diz que o Adrian disse para o José Armando que tinha uma namorada. Crisanta diz que isso não seria nada estranho. Crisanta pergunta por que ela se importa tanto que o Adrian vá embora dali. Graziella afirma que ficaria mais tranquila se ele fosse para a fazenda, pois longe dela, seus pensamentos se acalmariam. Jéssica chega até a avó e a informa que conseguiu um trabalho fora dali. Betânia pergunta onde ela encontrou trabalho. Jéssica diz que a maioria dos trabalhos que teve lhe exploravam. Betânia comenta que trabalha das 6 da manhã até às 10 da noite e vende pamonha, e esse é o único dinheiro que consegue para se manter ali na vila. Jéssica afirma que no seu trabalho irá ganhar dinheiro e tudo que conseguir de gorjeta ficará para ela. Ela avisa que trabalhará de garçonete e não poderá ajudar a avó na venda das pamonhas. Aurora costura uma camisa. Florzinha vê.
e ela avisa que está passando algumas roupas e também cuida das roupas do Adrian. Florzinha diz que pode se encarregar disso. Socorro comunica a Florzinha que essa noite terão festa ali, pois será o aniversário de 19 anos de sua filha Aurora. Florzinha pergunta o que Aurora quer de presente. Aurora diz que o que mais quer não pode ter. Adrian comenta com Crisanta que queria voltar com seu pai para Casa Grande, mas não dá. Crisanta diz que não é bom para ele ficar ali se encontrando com Graziella. Adrian diz que Graziella se tornou sagrada para ele desde que se casou. Graziella sai com Emiliano. Emiliano pergunta se ela é feliz. Graziella pergunta o motivo da pergunta. Emiliano diz que lamenta que ela não seja feliz, pois a ama muito. Graziella diz que também gosta dele, porque senão nunca teria aceitado se casar com ele. Emiliano suspeita que ela se casou com ele num momento de desespero. Ela diz que não foi isso e que não é uma dessas mulheres chatas que fica falando de amor o tempo inteiro. Graziella comenta que desde que seu pai morreu, vive sozinha com sua mãe e não está acostumada a ser carinhosa com homens. Emiliano pergunta como era com o José Armando. Graziella diz que era do mesmo jeito que com ele. Graziella brinda com Emiliano pelo casamento deles. Emiliano diz que espera que ela o ame algum dia, tanto quanto ele ama ela. Emiliano se despede dela para ir para o escritório. Adrian fica sabendo que hoje é o aniversário de Aurora. Florzinha diz que o que mais a Aurora queria não pode ter. Florzinha revela ao irmão que a Aurora está apaixonada por ele e pergunta se ele não notou. Ele diz que sim. Hortência pergunta a Álvaro se ele falou algo com Esmeralda sobre os sentimentos. Ele diz que Esmeralda continua fugindo dele e acredita que ela ainda ama o José Armando. Álvaro fala que usará todas as suas armas para conquistar Esmeralda e por isso colocará ela e o José Armando frente a frente. Georgina marca um encontro com José Armando para hoje à noite. José Armando diz que às vezes sente pena do pai dela, pois ela sempre passa as noites com ele e o pai dela fica sozinho. Georgina comenta que seu pai adora a solidão. José Armando revela que Bernardo já sabe do namoro deles e o comoveu por apoiá-lo. Ele diz que Bernardo lhe mostrou o que Georgina era para ele. Georgina pede que José Armando a ame muito, pois seu pai odiaria se ele a fizesse sofrer. Eles fazem carinho um no outro. Hortência acha arriscado o que Álvaro pretende fazer, pois ele pode perder Esmeralda para José Armando. Álvaro diz que prefere fazer as coisas assim. Ele fala que precisa saber se o José Armando e a Esmeralda ainda se amam. Esmeralda volta para outra aula. Álvaro pergunta o que aconteceria se algum dia ela encontrasse o José Armando. Esmeralda diz que não sabe como ele é fisicamente e só conhece a voz dele. Álvaro fala que José Armando pode acabar encontrando ela algum dia. Esmeralda fala que espera que não. Ela fala que José Armando já tem outra mulher e que Adrian viu os dois juntos. Álvaro diz que pode ser que o José Armando ainda a ame. Esmeralda diz que ele colocou os ciúmes e o egoísmo na frente do amor. Álvaro pergunta se ela estaria disposta a perdoá-lo. Esmeralda diz que não ganharia nada com isso, pois José Armando odeia seu filho e não gostaria de criar seu filho num lar de rancor e hostilidade. Esmeralda diz que deseja um lar normal para o seu filho, com um pai que pudesse ajudá-lo a crescer e que desse toda a ternura e amor que o menino precisa. Álvaro diz que poderia ser esse pai para o filho dela, além de um verdadeiro amor para ela. Graziella percebe que a chave do seu carro ficou presa dentro do carro. Ela pede ajuda do Adrian para voltar para casa. Adrian pede que ela ligue para o marido dela. Graziella diz que ele está ocupado. Adrian fala que precisa ir embora para uma festa de aniversário. Ela pede que ele lhe ajude. Ela comenta que se sente horrível e sempre vem ali porque se sente infeliz em casa e não suporta a sua mãe. Adrian diz que irá levá-la e só vai falar com o Rodolfo. José Armando diz a Georgina que tem muitas coisas que precisam saber um do outro. Ela diz que dele nenhuma. José Armando diz que dele ela precisa saber, pois estão fazendo vários planos para o futuro. José Armando revela que foi um homem casado.
Georgina fica passada. Ele comenta que se divorciou porque aconteceu uma coisa que lhe obrigou a fazer isso. Georgina pergunta o que aconteceu com a esposa dele. José Armando diz que não a vê há muito tempo e nem quer voltar a vê-la. O pessoal termina de ajeitar os preparativos para o aniversário de Aurora. Dominga pede que Cláudio toque uma música. A Aurora fala que está fazendo 19 anos hoje. Dominga diz que já está na hora dela se casar. Florzinha pede que a Aurora corte o bolo. A Aurora diz que precisa estar todo mundo ali, mas o Adrian não está. Fátima recebe uma ligação de Emiliano, perguntando por Graziella. Fátima fala que Graziella ficou na casa de Branca para jantar com eles. Fátima afirma que Graziella não vai demorar e quando ele chegar, ela estará esperando. Fátima liga para Crisanta e pergunta por Graziella. Crisanta diz que ela acabou de ir para casa e teve um problema ao deixar a chave presa dentro do carro e o Adrian a levou. Álvaro e Esmeralda chegam na vila. Esmeralda parabeniza Aurora pelo aniversário. Esmeralda pergunta pelo Adrian. Florzinha diz que já era para ele ter chegado. Socorro pede que Aurora corte o bolo, pois não dá para ficar esperando o Adrian. Dominga acende as velas do bolo e Socorro pede que todos cantem parabéns. Cláudio toca violão e os demais cantam parabéns para Aurora. Aurora sopra as velas do bolo. Adrian leva Graziella para casa dela. Fátima percebe que eles já chegaram. Adrian deixa Graziella na casa dela. Graziella agradece por ele tê-la trazido ali. Fátima diz a Graziella que ainda bem que ela chegou. Fátima fala que Emiliano ligou diversas vezes e não é correto uma senhora decente como ela andar na rua a essas horas, e muito menos com o pilantra do Adrian. Fátima diz que seu maior pecado foi protegê-la e querer o melhor para ela, e tudo que faz é pela felicidade dela. Fátima argumenta que é horrível viver com eles de favor. Graziella diz que não tem problema nenhum ela morar ali. Fátima diz que não é apropriado a sogra morar com os casados. Graziella a critica por ela ter vendido a casa e por gastar milhões. Fátima diz que a vida está cara. Graziella diz que ali não há falta nada. Fátima diz que tem suas despesas pessoais, além de ter que pagar o salário do Tomás. Fátima pede que ele espere o marido carinhosamente e compreensiva, pois Emiliano trabalha demais. Adrian chega na vila no final da festa. Ele encontra a Aurora ali e a vê triste. A Aurora diz que ficaram esperando ele. Ele pede desculpas por não ter comprado um presente para ela. Em seguida, ele a beija do mais absoluto nada. Dominga e Florzinha veem tudo e ficam felizes. Graziella tenta dormir. Emiliano finalmente chega e a encontra na cama. Graziella fecha os olhos e finge que está dormindo. Emiliano dá um beijo no rosto dela e pergunta se ela está muito cansada. Graziella diz que não e fala que estava o esperando. Graziella vê Adrian no lugar de Emiliano. No dia seguinte, Socorro limpa a calçada da vila. Florzinha, fofoqueira, comenta com Dominga que o Adrian agora gosta da Aurora. Dominga ressalta que ele deixou de sofrer pela outra. Florzinha fala que a Aurora é muito boa. Boa e sonsa, né, minha filha? Dominga diz que o Adrian deu carinho e amor de presente para a Aurora. Florzinha dá opiniões que ninguém pediu e fala que a Aurora, sim, serve para o seu irmão. Em vez de Florzinha se preocupar com a própria vida e arrumar um namorado, já que ela quer tanto que o irmão fique com alguém, ela fica se importando com a vida dos outros. Dominga fala que a Aurora dará muita felicidade para o Adrian. Florzinha diz que a Aurora será uma boa dona de casa, a companheira ideal para o seu irmão. Flor quer ir embora para o campo logo. Dominga lamenta que não poderá ir com eles, pois Lúcio Malavéria está por lá e Esmeralda não vai querer ir para lá. Lúcio segue se iludindo e acha que depois que operar o rosto, Esmeralda será sua. Hortência diz a Esmeralda que ela é uma mulher muito inteligente. Esmeralda diz que as contas são muito mais fáceis para ela do que ler e escrever. Hortência comenta que o Lúcio Malavé foi muito egoísta por não ter ensinado a ela o sistema Braille para pessoas cegas.
Esmeralda diz que Lúcio queria que ela não pudesse ver, para que não tivesse medo dele. Ela fala o quanto que Lúcio lhe fez mal. Hortência pede que ela não feche as portas do coração, pois seu filho a ama. Hortência ressalta que o amor que Álvaro sente por ela é muito grande e generoso. Branca pede que Dominga lhe deixe levar o bebê. Dominga diz que quase não está ficando com o pequeno. Branca diz que levará o bebê por pouco tempo. Ela fala que José Rodolfo está conquistando o carinho do avô. Dominga diz que não dá para resistir àquele menininho que é tão carinhoso e esperto. Dominga acha que Branca vai lhe meter em problemas, pois Esmeralda pode acabar descobrindo tudo. José Armando sofre ao saber que um menino que mandou para uma cirurgia faleceu. Ele comenta com Álvaro que ficou afetado com isso, pois se trata de uma criança. Álvaro diz que tem pais que nem se preocupam com os próprios filhos. Álvaro pergunta como vai a vida dele. José Armando diz que no trabalho tudo bem, e na vida pessoal não tem do que se queixar. Álvaro fala que quando a mulher que gosta aceitá-lo, ele será o primeiro a saber. Branca brinca com o bebê. Ela mostra para o Rodolfo como ele brinca com ela e pede que Rodolfo venha ver se ele segura o dedo dele. Rodolfo pega na mão do pequeno e nota que ele é forte. Rodolfo diz que o bebê é um penha real e quando José Armando nasceu disse o mesmo, mas não era seu e nem tinha nenhuma gota do seu sangue na veia. Branca diz que aquele bebê é da Esmeralda, filha legítima deles. Branca fala o quanto o bebê é bonito. Rodolfo elogia a criança. Branca diz que aquele bebê é um penha real, o herdeiro com o qual ele sonhava e que ela não pôde dá-lo. Álvaro vai à sua casa e informa Esmeralda que conseguiu um trabalho para ela. Ele fala que não vai cobrar a operação dela e o pagamento foi tê-la curado. José Armando comenta com Sebastião que Álvaro está se comportando de uma maneira muito estranha e hoje falou com ele com uma certa ironia, dizendo que há pais que não se importam com os filhos e sentiu como se fosse uma indireta. Álvaro diz a Esmeralda que ela poderá trabalhar no hospital, ajudando na enfermaria, levando comida para os pacientes. Ele diz que ela pode fazer serviços mais fáceis. Esmeralda fica com medo, pois no hospital tem que ser bastante responsável com o trabalho. Ele insiste para ela começar a trabalhar. Esmeralda diz que terá que aprender muitas coisas. Álvaro diz que uma grande amiga irá ajudá-la, a Hilda. Álvaro também a informa que ela poderá contar com ele em tudo o que quiser. Graziela brinca com o bebê. Branca diz que todos adoram o José Rodolfo. Branca diz que parece até que teve um bebê. Jacinta avisa Branca que já está tarde e vai arrumar as coisas do bebê e pedirá para o Adrian preparar o carro. Graziela fica triste ao ouvir o nome Adrian. Ela conta para a tia que é infeliz no seu casamento. Branca pede que ela tente se apaixonar pelo marido, pois Emiliano é bom com ela e faz as vontades dela. Graziela diz que para ela ele é indiferente. Graziela fala que esse casamento foi arranjado por sua mãe e só ela que está feliz. Graziela fala que não ama o Emiliano. Branca diz que muitos casamentos que começam por conveniência acabam dando certo com o tempo. Graziela diz que talvez funcionaria se ela não amasse o Adrian. Ela fala que se proíbe de pensar no Adrian, mas não consegue. Branca pede que Graziela engravide, pois talvez isso a consolaria mais. Branca fala que Esmeralda superou o abandono do José Armando, graças ao José Rodolfo. Hortência fica sabendo que Álvaro realmente fará o teste entre Esmeralda e José Armando. Hortência diz que ela não quer ver o José Armando. Álvaro diz que precisa acabar com suas dúvidas. Ele diz que usará todas as suas armas. Esmeralda avisa Hortência que terminou. Ela comemora com a senhora por ter conseguido emprego no hospital. Álvaro diz que Esmeralda é forte e poderá enfrentar qualquer situação, por mais difícil que seja. Fátima chega à mansão Penha Real. Branca fala que está indo levar seu neto. Fátima fala que está muito chateada e diz a Branca que não lhe agrada em nada as visitas que Graziela faz na casa dela. Branca pergunta o motivo. Fátima diz que a Graziela está vindo ver o Adrian. Adrian chega ali e avisa Branca que o carro está pronto. Fátima decide humilhar Adrian e proíbe que ele leve sua filha e ande com ela por aí. Adrian diz que é motorista e só faz o que lhe mandam.
Fátima fala que ontem ele demorou demais. Adrian diz que tinha muito trânsito. Fátima não acredita. Adrian diz que antes, Graziella era livre e apaixonada por ele, mas ontem ela não o procurou e cada um estava em seu lugar. Branca diz a Fátima que falará com Graziella para ela não voltar mais à sua casa. Jéssica dança em seu quarto. Betânia vê a neta rebolando e desliga a música. Betânia diz que precisa saber se ela a ajudará na montagem da banca. Jéssica diz que não, e a informa que hoje é seu primeiro dia de trabalho e está quase indo. Betânia estranha o jeito que a neta se vestiu. Jéssica comenta que dançará no salão da cidade. Socorro pergunta se Dominga acha que terá futuro para o Adrian e para Aurora. Dominga acredita que sim. Dominga fala que as coisas entre Graziella e Adrian acabaram. Socorro diz que uma coisa é o namoro acabar e outra é o sentimento, e tem medo que o Adrian não tenha esquecido da Graziella totalmente, e nem quer que sua Aurora sofra por isso. Dominga diz que Adrian é honesto e ficará com Aurora de boa intenção. Socorro diz que ele não está apaixonado por sua filha e só ela está apaixonada por ele. Georgina visita Branca e Rodolfo e fala que ficou surpresa com a confissão do José Armando. Branca fala que poucos sabem desse casamento e foi no civil, lá no interior. Branca prefere não falar sobre a moça. Georgina pergunta que tipo de mulher ela é. Rodolfo diz que é uma moça simples, do campo. Georgina diz que essa combinação nunca funciona, de um homem culto se casar com uma mulher humilde do interior. Rodolfo fala que a ex do José Armando é cega de nascença. Branca prefere que ela saiba sobre o resto da história através do José Armando. José Armando finalmente chega. Ele diz que teve muito trabalho. Branca diz que Georgina deseja saber tudo sobre ele, e ele é o mais indicado para falar com ela desses assuntos. Amélia informa que o jantar está na mesa. Lúcio Malaver pede que Joana consiga um advogado ali na cidade e que peça para ele vir vê-lo. Lúcio revela que vai vender aquela casa e, quando for operado, começará uma vida nova e não quer mais viver isolado naquela cidade imunda. Ele diz que fará algumas viagens, mas tudo dependerá da Esmeralda. Joana fica chocada ao saber que Lúcio usará o menino para ficar com Esmeralda. Joana diz que não aconteceu nada naquela noite e ela mesma colocou Esmeralda na cama quando ela desmaiou e fechou a porta do quarto com chave quando saiu. Joana segue afirmando que não houve nada. Lúcio diz que Esmeralda acha que sim e nunca saberá da verdade. Georgina comenta com José Armando que os pais dele são maravilhosos e parece que simpatizam com a moça que foi esposa dele. Georgina diz que acha estranho que os pais dele fiquem do lado dela do que do dele. Georgina crê que ele teve razões fortes para se separar da cega do interior. José Armando confessa a Georgina que as pessoas com as quais esteve hoje, os senhores Penha Real, não são seus verdadeiros pais, e não é um Penha Real.